Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Se é a tua primeira vez aqui, se é o primeiro vídeo que tu está assistindo, eu vou deixar ali na descrição do vídeo o link do primeiro vídeo que eu conto um pouquinho de como surgiu esse canal e que eu me apresento. Mas se tu não me conhece ainda, de qualquer forma, eu vou me apresentar para que a gente comece a fortalecer uma amizade aqui e a gente comece a ter intimidade. O meu nome é Pamela, eu sou filha amada de Deus, sou casada com o André há 6 anos e nós temos 3 filhos lindos, abençoados, o Arthur, o Benjamin e o Noah. Uma escadinha de criança aqui em casa, todos pequenos ainda, e eu tenho vivido um processo de transformação, de restauração muito grande na minha vida como mulher, como esposa, como mãe. E eu senti no meu coração, na verdade, que era o tempo de começar a compartilhar isso com outras mulheres, com outras mães que talvez também estejam enfrentando os desafios que eu venho enfrentando com a maternidade, com essa vida de mulher, dona de casa, esposa. E o que eu quero falar contigo hoje é sobre encontrar beleza em meio ao caos. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero te convidar a já curtir esse vídeo para me ajudar, sabe? É um canal novo, então eu conto com a tua colaboração. E se tu sentir de compartilhar com alguma mãe que tu conheça, já compartilha esse vídeo. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o primeiro vídeo que eu fiz apresentando e contando um pouquinho sobre como surgiu o canal, como tem sido até aqui o meu depoimento, meu testemunho sobre a maternidade. Então vamos lá. Encontrar beleza em meio ao caos. É muito lindo, né, a gente olhar para uma família, para uma mãe bem estruturada, bonita, arrumada, com filhos lindos, quando sai lá na rua, né? E é muito lindo a gente ver como a maternidade nos transforma. Mas a verdade é que quando a gente se dedica, principalmente quando a gente se dedica exclusivamente à maternidade, a gente passa por muitos desafios. A gente é provada todo o tempo. E eu falo isso como alguém que já trabalhou e cuidou dos filhos, da casa, e agora como alguém que se dedica de tempo integral aos cuidados da família, da casa. Então esse último ano, assim, faz 1 ano e meio mais ou menos, vão fazer 2 anos que eu tô de fato somente em casa com os meus filhos, cuidando da casa, dos filhos e da família de forma geral. Mas esses quase 2 anos foi assim o tempo mais desafiador da minha vida, porém transformador também. Porque todo dia a gente é botado à prova, todo dia a gente tem desafios. E independente da idade dos nossos filhos, independente da quantidade de filhos que a gente tenha, porque eu tenho 3, mas eu já tive 1, eu já tive 2 e agora eu tenho 3. E com todos eles, desde o primeiro, foi desafiador. A diferença são as questões que surgem, né, no dia a dia. A diferença são os desafios que a gente vai enfrentando. Mas com o passar também, para eu que já tenho 3, com o passar do tempo, mesmo que surjam desafios, eu fui me tornando mais segura, fui tendo mais segurança com os meus filhos. No primeiro filho, o desafio maior era a segurança, porque ele era o primeiro, era tudo novo. E eu tive que aprender tudo com ele. Então, os meus desafios eram voltados para questões emocionais, assim, em relação à segurança, em eu saber procurar fazer o certo e dar o melhor para ele. Com o segundo, eu já não tinha tantas inseguranças, eu já tinha mais certa experiência, né? Eu já não era mais mãe de primeira viagem. Então, o desafio começou a ser conciliar os dois. No nosso caso, aqui em casa, o nosso segundo filho nasceu prematuro, então a gente teve um desafio um pouquinho maior, que foi ele ter ficado 3 meses internado na UTI neonatal. Então eu tive que me dividir nesse início, eu me dividia em estar lá no hospital cuidando dele, dando o suporte que ele precisava, e em estar em casa também cuidando
do Mano, do Arthur, que estava com 1 ano e meio. Era bem toquinho, estava aprendendo a falar, aprendendo muitas coisas novas, e eu precisei ter esse jogo de cintura, assim, fazer esse equilíbrio, sabe? E agora, com a chegada do terceiro, que vai fazer 4 meses em breve, o meu desafio maior é ainda maior. Porque são duas crianças maiores, um de 4 anos e 4 meses e um de 2 anos e 10 meses. Eu me perco, assim, é tanta criança que dá uma embaralhada de vez em quando em acertar as idades. Até de acertar o nome delas. Às vezes eu chamo um querendo chamar o outro e assim vai. Mas eles já são maiorzinhos agora, então eles demandam uma atenção maior, eles querem brincar, eles querem a minha presença. Por outro lado, um bebê, ele demanda muita atenção, né? Principalmente nesse início. Então, o meu desafio nesses primeiros quase 4 meses que chegou da chegada do Noah foi entender conhecer esse bebezinho, que é um bebezinho novo, e também saber lidar com a demanda emocional dos mais velhos, porque era algo novo para eles. Porque é um bebezinho, eles amam o maninho, eles querem dar beijo, carinho o tempo todo, mas eles também precisam da minha atenção, eles também precisam de mim enquanto mãe. Então, por um determinado tempo assim da chegada do Noah, eu me vi em um caos total. Primeiro porque ele também ficou na UTI neonatal por 2 semanas, então eu precisei fazer essa divisão de tempo, graças a Deus, um período muito menor, né, da experiência anterior que a gente já havia tido, mas de qualquer forma eu precisei durante 2 semanas estar dividindo esse tempo, né, de estar saindo de casa todo dia, indo para o hospital, voltando para casa, ficando com os dois, e eles sentindo essa ausência, querendo saber por que o maninho não estava vindo para casa. E não estávamos na nossa casa, estávamos na casa de parentes em outra cidade, e a gente ficou fora 1 mês, né, até retornar para nossa casa por conta dos compromissos médicos que a gente teve depois com o Noah. E quando a gente chegou em casa, então eu tive esse tempo, e aí eu tinha suporte das avós, né, com os 2 maiores, mas quando a gente veio para casa, voltou para nossa casa, o desafio foi outro, porque aí era eu no meu puerpério, né, porque o meu primeiro mês foi um puerpério diferente, assim, não fui eu sozinha com eles, né, tinha mais pessoas, assim, ao redor, e isso muda também. Mas quando eu cheguei, nós voltamos para nossa casa, aí era eu com 3 filhos, um bebezinho novinho que demanda muito, uma casa para dar conta, um marido, né, um casamento. A gente não pode, isso é muito importante, assim, a gente não esquecer do nosso casamento. E aí eu vi que o caos foi tomando conta. E tinha dias que eu acordava e, meu Deus, o que eu faço hoje? O que eu faço hoje da minha vida? E eu comecei a ficar angustiada, ansiosa. Eu comecei muitas vezes a acordar assim, muito estressada, nem querendo sair do quarto muitas vezes, só querendo ficar dando atenção pro bebê porque ele necessitava, né? Mas tinha uma casa para cuidar, e sou eu tomo conta sozinha da casa, sem suporte, sem funcionários, né? Com a ajuda do meu marido, que é maravilhoso, graças a Deus. Mas o caos, a verdade é que o caos se instalou na nossa casa, tanto de bagunça física quanto de emocional, principalmente emocional, né? Porque a bagunça, o caos externo é só um reflexo de como a gente tá internamente, né? E eu precisava me reconhecer como uma nova mulher, me reconhecer como uma nova mãe, porque a cada chegada de um novo bebê, para uma mãe, para uma mulher, é uma nova redescoberta, né? É uma nova versão que nasce da gente. E para mim foi meio atropelado, assim. Então eu precisei lidar com esse caos interno, porque também essa minha gravidez ela foi de risco, eu precisei repousar, eu fiquei 5 meses fora de casa, fora questões pessoais, assim, familiares, né? Então foram muitas coisinhas que foram acumulando,
E quando a gente voltou para casa, então parece que aquilo, sabe? Aí eu dei uma relaxada por estar na nossa casa, no nosso ambiente seguro, mas também aquilo. E aí abriu espaço, né, para toda essa bagunça. E foi um mês, assim, bem difícil de lidar, emocionalmente falando, assim, porque eu me sentia muito cansada, tinha puerpério, sabe? Tinha a fase de. Ai, muitas coisas envolvidas. E a minha casa bagunçada e os filhos regredindo com comportamento, sabe? Regredindo no sono, dormindo super mal porque estavam com essa regressão de comportamento, querendo atenção e não entendendo também tudo do que estava acontecendo. E era o caos, era um legítimo caos. Ai, mas sabe, mulher, apesar de todo esse caos instalado, eu podia parar uns minutinhos do meu dia e sentar e respirar fundo e sabendo que eu tinha um pai que estava cuidando de mim o tempo todo, sabendo que Jesus estava no barco comigo, que mesmo em meio a todo o caos ele não me abandonava, que mesmo em meio a toda a bagunça que eu mesma criava, ele estava ali para me dar o suporte que eu precisava, sabe? A presença dele era ali. Eu sentia, tinha vezes que eu não sentia porque eu não buscava, mas sempre que eu ia até o Senhor, ele sempre estava ali para me confortar e para me fortalecer e para me ajudar a passar por esse tempo da minha vida com mais tranquilidade, com mais leveza. Quando a gente tá no meio do furacão, no meio do caos, parece que não tem saída. Parece que a gente vai viver aquela situação para sempre. Mas a verdade é que Deus já determinou todos os nossos dias. E Ele sabe o quanto a bagagem que a gente consegue carregar, suportar. Então, se tu tá passando por uma situação muito desafiadora na tua vida, seja como mãe, como esposa, como mulher, na tua área profissional, não te desespera. Eu posso te dizer por experiência própria, não te desespera porque é um tempo, é só mais um ciclo. A nossa vida é cíclica, é feita de ciclos, de novos ciclos o tempo todo. A gente só precisa entender isso e não se agarrar em querer ficar para sempre daquele jeitinho, sabe? Ali daquela mesma forma, todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, querendo que as pessoas também façam as mesmas coisas, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, saiba que para cada novo tempo, Deus vai te exigir um comportamento diferente. Para cada nova fase da tua vida, tu vai precisar crescer, tu vai precisar sair da zona de conforto. E isso muitas vezes é doloroso, muitas vezes é desconfortável. Muitas vezes não, na maioria, sempre, né? É desconfortável a gente viver o novo, a gente ir para uma nova fase. Porque a gente passa por situações desafiadoras, a gente passa por coisas que a gente não conhece. E o desconhecido muitas vezes causa medo. Mas saiba que tu tem com quem contar. Então, a gente consegue, se a gente mudar a nossa visão, se a gente a gente expandir a nossa mentalidade, a nossa consciência, a gente consegue ver beleza, assim, mesmo em meio a esses desafios, em meio ao caos. Por mais que a bagunça esteja tomando conta da tua vida, da tua casa, bagunça física, bagunça emocional, saiba que existe beleza nisso. Porque o Senhor está te forjando, o Senhor está te ensinando e te fortalecendo para algo novo que tu vai viver. E provavelmente esses desafios todos que tu tá passando nesse momento, vão te dar autoridade para tu ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu passei por questões emocionais fortes nesse puerpério, no terceiro puerpério. O primeiro parto, assim, pós-parto, puerpério foi incrível, assim, ai, coisa mais linda desse mundo. O segundo, eu digo que eu nem tive puerpério, porque eu saí da maternidade e no dia seguinte eu já estava lá no hospital de novo, na UTI. Então eu não tive tempo de viver um puerpério. E agora nesse terceiro foi totalmente diferente. Foi difícil mesmo, eu não tive controle das minhas emoções assim como eu tive no primeiro. Eu não soube lidar com as minhas emoções como eu soube lidar no primeiro e no segundo pós-parto. E tá tudo certo.
tá tudo certo pra mim e tá tudo certo pra ti, tu também te desequilibrar emocionalmente. O que não dá pra gente permitir sabe, é dizer, então é assim mesmo e sabe que dane-se, eu vou viver dessa forma mesmo. Tu não pode te entregar, mulher. Tu tem que saber que existe um Deus maravilhoso, que é grandioso e que ele cuida de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até mesmo de cada fio de cabelo que sai da nossa cabeça. Então ele sabe tudo que a gente suporta. E se ele permite estarmos em situações assim que são difíceis para nós, é porque ele sabe que a gente dá conta e ele sabe que existe um propósito, que ele vai usar essa situação, essa dor que tu tá passando nesse momento, ele vai usar em algum momento, mesmo que não faça sentido nenhum para ti, mesmo que agora esteja muito doloroso, muito desafiador passar isso que tu tá vivendo agora. Eu não sei o que tu tá passando, mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele sabe. E Ele cuida da gente em cada momento. Então a mensagem final que eu quero deixar aqui para ti é: não te desespera. Não te desespera porque tu tem um Pai maravilhoso. Tu não é órfão. Tu pode ter sido rejeitada pelo teu pai, tu pode ter sido abandonada pelo teu pai, pela tua mãe, não importa. Tu tem um Deus, tu tem um Pai. E é só tu dizer para ele, é só tu reconhecer Jesus na tua vida, que Deus vai fazer coisas maravilhosas, que ele vai te tirar do meio do caos e mesmo em meio ao caos ele vai te trazer paz, ele vai te trazer tranquilidade, ele vai te trazer segurança, conforto, amor, ele vai te tratar da forma como ele te conhece e ele tem um cuidado. Deus é maravilhoso porque ele tem um cuidado personalizado com cada uma das suas filhas. Então, muda a tua lente, muda a forma, o óculos que tu tá usando para enxergar esse desafio que tu tá passando agora. E se tu olhar bem, se tu olhar com olhos espirituais, se tu pedir para Deus ampliar a tua visão, para limpar o que ainda tá embaçado, tu vai perceber que existe beleza, assim, nesse tempo desafiador que tu tá vivendo, no meio de tantos problemas, tu vai entender que existe beleza. E a beleza é a gente saber que Deus cuida da gente todos os dias. Não importa o desafio, Ele continua nos amando. Não importa os nossos erros, não importa o quão errado a gente haja. Ele tá cuidando da gente o tempo todo, porque Ele não nos abandona. Ele não é homem para nos abandonar. O teu pai pode ter te abandonado, o teu marido pode ter te abandonado, mas Deus nunca vai te abandonar. Ele não é homem. Jesus não é homem, ele não é filho do homem para que minta. Então, tenha paz. Respira fundo e sinta a paz que vem do Senhor. A paz de Deus é a paz que excede todo entendimento humano. A gente nunca vai conseguir entender a paz de Deus, mas a gente pode sentir, a gente pode viver, se assim a gente permitir que Jesus entre na nossa vida, que Ele entre no nosso coração e faça morada ali, e que tu permita que Ele transforme, que Ele cure aquilo que precisa de cura dentro de ti, porque tudo que tá à tua volta te incomodando é porque algo dentro de ti tá te incomodando. Não é a fulaninha, não é o marido, não é a sogra, não é a mãe, o pai, é em ti, é a tua alma que tá ferida, é a tua alma que precisa de cura, de restauração, e para isso tu precisa crer que o Senhor pode fazer, que Ele pode te curar, que Ele pode te restaurar. E tu precisa buscar ajuda no Senhor, buscar descanso no Senhor, buscar refúgio no Senhor, porque Ele é nosso refúgio, a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa salvação. E se tu não tem esse entendimento, se tu não conhece ainda Jesus, é muito simples, é só tu fazer uma oração aí mesmo onde tu tá agora. Respira fundo, se quiser fechar os olhos, fecha, se não quiser, não fecha. Mas fala: Senhor, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero ver quem é esse cara aí que a Pamela tanto fala. Eu quero conhecer essa tua paz, eu quero ver a beleza em meio ao caos. Eu quero te conhecer, Jesus, eu quero ter um encontro contigo e ver o que tu pode fazer na minha vida. Tenho certeza que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, mulher. Me conta depois se tu fizer isso. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado. E eu oro para que tu encontre paz.
em meio ao cansaço, para que tu encontre beleza em tudo isso que tu está vivendo agora. Nos vemos em um próximo vídeo. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Até a próxima!